Isso vai ficar também gravado. Então, assim, recuperando um pouco, né, a ação política efetiva, ela de alguma maneira, sempre tributária da verdade, né? Porque a verdade, ela faz parte daquilo com que você utiliza para a sua finalidade política. Então, não é possível para o político ou para o príncipe, para o governante, ficar totalmente alheio à verdade. Mas é preciso entender que essa verdade, né, ou mesmo a omissão dela, é utilizada no contexto da própria governança, da própria manutenção do poder de um grupo político e assim por diante. A pergunta sobre se podemos fazer essas apresentações pelo Colab, podemos, né, desde que a gente consiga efetivamente, porque ali eu acho que seria bom a gente ponderar um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes não funciona lá, às vezes tem uma certa queda. Então, a gente pode até fazer a pergunta aqui, né, dos seminários, mas se por acaso não estiver funcionando, a gente pular para o Zoom. Tá? Daí, obviamente, talvez tenha algum tipo de demora, tal, mas eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, né, de fazer a coisa acontecer. Eu tenho assim uma hoje você não conseguiu entrar, mas é porque provavelmente eu demorei para te deixar entrar, né? Mas eu entendo a tua preocupação, tá? Vamos pensar um pouco mais. E a questão de cair é aquela coisa, né? Você tem que colocar esse link programado para que as pessoas possam retornar. Mas a gente pode tentar fazer pelo Collaborate, pelo menos tentar, tá? Eu estou assim, tendo uma certa dificuldade de utilizar. Tá? Assim, de várias tentativas, algumas não dão certo. E aqui a gente sabe, né, que tem esses percalços, assim, mas ele está atendendo também. Né? Mas vamos deixar essa questão aí para fazermos uma tentativa e vermos o que acontece, né, a partir dela. E então a gente decide se continua utilizando aí o Collaborate ou se a gente volta a utilizar aqui. Em todo caso, né, eu acho que seria conveniente que nessas ocasiões dos seminários, as pessoas que forem fazer os seminários se coloquem daí à frente, né, para verificar, né, se essas condições estão atendendo ou não, né, se estão conseguindo fazer através do Collaborate ou não, até mesmo no sentido da organização interna das equipes. Vamos continuar mais um pouquinho com o Maquiavel. Acredito que ainda não seja na terça que vem, né? Deixa eu ver aqui no nosso calendário. É terça, dia 28, já não é o início do seminário, gente? A gente faz essa verificação também, que agora eu estou sem acesso aqui. Mas vejam, né, qual é a data, se a gente vai começar no dia 28 ou no dia 29. Se a gente for começar os seminários no dia 29, beleza, eu posso finalizar essa aula sobre Maquiavel depois. Tá bom? Nós ainda temos aí 4 minutinhos.
comentar assim que pro Maquiavel, deixa eu ver aqui. Então, dia 28 que começa. Então, essa aula sobre Maquiavel, essa continuidade, né, a gente pode aproveitar a própria apresentação feita pela equipe e dar uma continuidade, tá? Só queria comentar, né, que há uma grande admiração do Maquiavel pela política romana, né, pelo modo como se fazia a política em Roma, e considerando que seria uma, uma forma, digamos assim, mais apropriada, né, mais adequada com a natureza da própria política, né, e que a política que era feita no tempo dele era uma política pior, né, que não tinha a mesma eficácia, né, que a política do tempo dos romanos. E então isso é uma coisa que a gente vai ter oportunidade ainda de falar, né, com vocês. Mas eu acho assim que o que deve estar assim bem consciente, né, é a lógica, assim, que ele tem admiração, né, em relação aos romanos, é que eles não privilegiam tanto, né, eles não fazem tanta questão da imposição da sua cultura, né, mas sim que através, seja da sua cultura ou da utilização da cultura do povo conquistado, poder conquistar esses territórios novos e mantê-los sob o jugo político de Roma, né? Então, assim, a ideia de que a cultura interna, as práticas, as leis internas desses povos, a cultura, é em parte preservada, inclusive para preservar o próprio poder romano. Acho que isso aí é uma, é uma lição, né, do Maquiavel que com certeza tem alguma utilidade prática, né? Inclusive se a gente for considerar outras formas de iluminação que existem hoje, né, na lógica da internet, né, do mundo globalizado, desse mundo capitalista, pós-industrial, que são as formas de dominação da opinião pública, por exemplo, assim, do consumidor e outras coisas assim. Então há uma certa adaptabilidade, né, necessária quando você quer fazer uma dominação mais abrangente. Então, vou me despedir de vocês aqui por hoje, né? E vamos conversando um pouco sobre essa questão do Collaborate. A gente podia eventualmente fazer um teste, talvez a Mônica possa eventualmente me ajudar aí a fazer um teste para a gente ver como é que seria o mecanismo aí dessa apresentação pelo Collaborate, né, para enfim, tirar uma média assim, de se realmente isso aí vai funcionar bem ou não. Se você já vem utilizando, talvez daí vocês possam me dar esse feedback melhor, né, em outras apresentações eventualmente que vocês estejam fazendo. Vocês estão fazendo alguma coisa nesse sentido já? E está funcionando bem? E foi bom, gente? E quem abre a sala é o professor, no caso daí?
Eu abriria a sala, daí vocês entrariam, como a gente vem fazendo. Tá. Então tá bom. Faremos assim. Eu vou procurar já estar com a sala aberta antecipadamente, tá? Você sabe, né, que eu tenho aula anterior, mas eu acho que dá para fazer assim. E aí vocês ficam com um pouquinho mais de liberdade. Se a gente tiver alguma dificuldade inicial também, a gente vai se adaptando, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima semana, então. Um grande abraço a todos e a todas.